Cara, tanta coisa boa acontecendo desde ontem, depois dessa vitória, tantos bons conteúdos, conteúdos engraçados, conteúdos interessantes, que fica até difícil a gente selecionar o que é melhor. Mas a gente segue acompanhando um pouco da repercussão desse pós-clássico, nesse pós-Fla-Flu, o último da temporada, e o Fluminense foi destaque na Europa, inclusive, essa vitória do Fluminense, muito porque Felipe Luiz atuou lá no Atlético de Madrid durante muito tempo e o Diário AS deu muito destaque para isso. Mas antes, mais cedo eu trouxe para vocês aqui esse texto aqui do Maurício Saraiva, uma análise do que foi o jogo de ontem, dizendo que o Flamengo ajudou o Fluminense a vencer, né? Nada mais nada menos que a Fla-Press a pleno vapor, né? O modus operandi, é o natural, é o normal, a gente já está acostumado com isso. O adversário nunca tem mérito, o Flamengo ganha mérito do Flamengo, o melhor time do mundo, time incrível, né? O melhor técnico do mundo. Perde, o demérito é do próprio Flamengo. Inclusive o Flamengo ajuda os outros a vencer. Mas isso não é esse nem aquele jornalista. A gente já está acostumado, esse é o padrão que invariavelmente acontece. E aí, hoje o Diário AS publicou essa matéria aqui, que é uma análise do jogo, assinado por esse jornalista, o Juan Lopezino. E aí o título é Fluminense ensina Felipe Luiz. Quanta diferença, né? Que coisa incrível. E precisa vir um veículo de outro país para falar sobre isso. Você vai procurar aí, talvez você vai encontrar alguma coisa de qualidade, realmente refletindo o que foi o jogo de ontem. Que não seja uma análise centrada somente em cima de um rival que entrou em campo ainda modificado, então obviamente que a tendência era ter um pouco mais de dificuldade, o treinador teria uma chance maior de errar, então assim, não tem nada de absurdo. O que deveria ser ressaltado foi a capacidade de reação do Fluminense após o primeiro tempo muito difícil. Isso, claro, na minha opinião, né? E pela superioridade que o Fluminense mostrou em alguns momentos, principalmente para fazer os dois gols, além de terem sido, dois gols muito bonitos. Aí é só uma análise do jogo, não tem nada, mas o título é esse aí. Eu acho que o contraste está bem explícito e o Fluminense sendo destaque em veículos internacionais no mundo após essa vitória no Clássico, voltando a vencer um Clássico depois de muito tempo, ainda muito pouco pelo retrospecto, né, mais recente, desde o ano passado, mas de qualquer forma é muito importante fechar o ano, o último Clássico da temporada, ganhando um rival. Nada poderia ser melhor do que isso. E olha só, isso não tem nada a ver com o jogo de ontem, mas me chamou bastante atenção, não que seja uma grande novidade, porque o Paulinho já falou isso em outros momentos, mas Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, deu uma entrevista exclusiva à TV Globo, ao GE, antes do jogo de amanhã contra o Vasco, jogo decisivo que vale vaga na final da Copa do Brasil. E talvez ele já tinha falado, meio que, né, deixado claro ali que é torcedor do Fluminense, sempre foi Fluminense desde a infância, mas talvez não de uma forma tão explícita como ele falou nesta entrevista. E aí eu vou trazer aqui esse trecho para vocês, foi publicado pelo GE, porque realmente foi muita coragem do Paulinho falar sobre isso num jogo decisivo para o Atlético Mineiro contra o Vasco, que é o clube que acabou revelando o Paulinho para o futebol. E esse jogo vai ser em São Januário. Não é qualquer jogador que tenha a personalidade de fazer isso, de fato. Olha aí o que ele disse. Sempre fui tricolor, sempre fui fluminense, meu pai me estimulou muito a gente a isso. Da minha família só nós três éramos, né, porque a parte da família da minha mãe toda era vascaína. E até o meu irmão mais velho, que é o primeiro filho do meu pai, também é vascaíno. E meu pai sempre estimulou muito a gente a ir para estádio, a acompanhar o futebol, desde muito novo. Para você ter noção, uma das primeiras vezes que eu fui no Maracanã foi quando o Edmundo foi jogar no Fluminense e acabou fazendo dupla mais uma vez de ataque com o Romário. E foi uma das primeiras vezes que eu fui no Maracanã e meu pai sempre lembra disso. E depois disso aí, quase todos os jogos a gente ia, né, Libertadores, né, todo mundo já sabe, eu já falei, né, Libertadores ali de 2008 eu fui em quase todos os jogos no Maracanã, estava na final. Né, foi quando literalmente o meu sonho de se tornar jogador de futebol despertou, porque eu chegava no Maracanã, eu olhava, né, toda aquela festa, todo aquele evento, aquela dimensão toda, meus olhos brilhavam e eu me via como jogadores ali, a torcida cantando o nome dos jogadores e
Eu me via ali no campo, jogando no Maracanã, com a torcida gritando meu nome, e isso despertou de uma forma que eu não sei explicar, né, o meu sonho de se tornar jogador de futebol. E já com as minhas qualidades, né, de ser um cara determinado, né, eu consegui realizar. Eu procuro sempre ter minha cabeça tranquila, né? Eu tenho meu foco, meu pai e minha mãe sempre falando comigo. Aí, então, tricolor Paulinho, mais do que assumido já tricolor. E, cara, eu vou te falar um negócio. O Fluminense, eu sei que vai ser difícil, né? A realidade tende a ser dura, a gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Mas o Fluminense deveria tem que, em algum momento, montar um projeto sólido para trazer o Paulinho, para contratar o Paulinho, para ele jogar pelo Fluminense. Isso tem que acontecer em algum momento. Não sei quando vai ser viável, o salário dele é muito alto, veio da Europa, mas talvez depois dessa passagem pelo Atlético, não é uma operação simples de fazer, um jogador que ainda tem muita estrada pela frente, muito caminho pela frente, mas se o Fluminense não agir, o Vasco vai agir em algum momento. Inclusive tentou agir antes do Atlético, mas embarreiraram. O Fluminense tinha que, a diretoria tem que fazer isso em algum momento, montar ali um projeto sólido, interessante, atrativo. Claro, vai ter que fazer um investimento, mas talvez depois da saída de jogadores mais experientes, né? O Marcelo em algum momento vai encerrar a carreira, tem um salário alto também, investir na contratação desse jogador, montar um projeto, apresentar algo que seja atrativo para ele, para a família dele, porque, pô, o cara já se declarou muitas vezes e fazendo isso enquanto tá jogando, né? Pouquíssimos jogadores têm coragem de fazer, ainda mais na véspera de um jogo tão decisivo. Beira loucura. Mas, enfim. Espero que um dia isso possa acontecer, né? Pessoal, vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, que faz a antecipação do fundo de garantia, do FGTS. Se você ainda não conhece o trabalho da Mais Ágil, tem curiosidade, tem essa necessidade agora de fazer essa antecipação, está com algum problema financeiro, ou quer, sei lá, investir em alguma outra coisa, quer reformar a tua casa, enfim, aí tá aquela grana lá que você não pode mexer, né? É um saco isso. Então entre em contato com a Mais Ágil, tem uma galera lá pronta para te atender, para te dar tudo auxílio, explicar também, né, as taxas, tudo que está envolvido ali, como que funciona esse processo, e aí você fechando em pouquíssimo tempo, esse dinheiro está na tua conta, tá? Entra em contato lá com a Mais Ágil, que eles vão te atender, eu tenho certeza, com o maior carinho. Bom, vou trazer aqui agora Vinícius Lima. Pois é, Vinícius Lima ontem foi mais uma vez muito importante no momento decisivo, num jogo decisivo, um jogo pesado, o Fluminense com desfalques. E o Lima, como sempre, nesses momentos, ele nunca se esconde. Né? Um cara que tem muita personalidade, muita humildade. Até falei que ia deixar para falar um pouquinho sobre ele num vídeo à parte, porque ontem foi tanta repercussão que não deu para a gente falar tudo. E eu não estou aqui para dizer o que o torcedor, principalmente o torcedor que vai no estádio, tem que fazer ou o que não tem que fazer. Eu tenho a minha opinião, minha visão, de quem inclusive está em todos os jogos também no estádio e observando o ambiente, sentindo ali um pouco o ambiente. Tem jogador que vem pro Fluminense e não está nem aí pro clube. Tem jogador que está no Fluminense e não está nem aí pro clube. Tem jogador que só pensa em si, tá um pouco se lixando para a torcida ou sobre o que a torcida pensa. Muitos, a gente tem muitos exemplos em relação a isso. Jogador que não liga se perde, se ganha, se joga bem, se joga mal. O Lima é um cara extremamente trabalhador e cumpridor das suas tarefas. Isso para mim é fato, não há discussão. E é um cara que foi muito criticado, continua sendo criticado e nunca vai para uma entrevista mandar ir direitinho para a torcida. Depois que faz gol, mesmo depois que faz gol, que joga bem, nunca fez isso. Nada. O cara vai lá, só trabalha, faz o dele. E para mim, muitas vezes foi perseguido de maneira desproporcional. Você criticar, todo mundo critica. E aí eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas diferenciarem crítica de perseguição. Crítica, todo mundo deve sofrer. Elogios também. Jogou bem? Pô, vamos exaltar o cara, é justo, o cara fez um grande jogo. Jogou mal? Pô, jogou muito mal, atrapalhou o time hoje, errou, falhou. Faz parte, é assim que é o futebol. É diferente de você perseguir as pessoas, é diferente de você ter 100% de paciência com um, mesmo que às vezes não seja justificável, e paciência zero com um cara que no primeiro erro que ele cometer, segundo, terceiro erro, fizer 2 jogos ruins, o cara já começa a ser vaiado. Então isso acontece com o Lima. Para mim é um fato, repito, não sou eu que vou aqui julgar o comportamento do torcedor, cada um pensa da sua forma, só estou dizendo o que eu realmente penso. É um jogador extremamente honesto, não é um jogador caro para o clube, é um jogador que, entre aspas, não custou quase nada para o Fluminense, né, e que nos momentos mais difíceis
ele se apresentou para jogar de atacante, para jogar de meia, para jogar de volante, em tudo quanto é lugar. Ele não é um jogador perfeito, talvez em nenhuma dessas funções. Não é, obviamente ele não é um craque, nunca vai ser, mas sempre foi muito útil e sempre foi comprometido com a camisa do Fluminense. Um cara extremamente honesto, correto e cumpridor das suas responsabilidades. E fez isso muito bem. E não só correndo atrás, não carregando piano, não, fazendo gols. Gols bonitos, gols importantes. Então o Lima, para mim, sempre teve, continua tendo uma importância muito grande dentro do grupo. Ah, o jogador tem que ser titular absoluto. Não acho que ele tem que ser titular absoluto. Mas não reconhecer a importância dele dentro desse grupo, para mim, ou é perseguição ou é viver fora da realidade. Enfim, é o que eu penso sobre o Lima, mais uma vez mostrando a sua utilidade. E vai jogar mal, assim como todos os outros jogam, em algum momento. Mas quando precisar dele, ele vai estar ali. Ele vai estar ali e ele vai dar a vida e vai fazer o possível para fazer o trabalho dele bem feito. Eu admiro muito esse tipo de jogador que fala muito pouco, é humilde e trabalha pra caramba e reconhece, valoriza a importância do clube e do peso da camisa do Fluminense. Isso para mim conta demais. Vou trazer o que disse aqui, para a gente já fechar esse vídeo, o Lima na zona mista de ontem. Até os meus outros gols que eu fiz ali de cabeça na Libertadores, do outro lado do Grêmio, né? O Mano treina bastante essa bola de pisar no fundo, pisar na área, né? Esperar o momento certo, e fui feliz, né? Um belo passe se eu não me engano foi do Cauã, né? Consegui antecipar bem ali o lateral e poder finalizar muito bem. Você hoje completou seu 42º jogo na temporada. Temporada passada fez 66 jogos. E no Ceará você tinha uma média de 45, 44 jogos por temporada, nas três que você ficou lá. E você é um cara que tem muito pouca lesão, né? Você teve uma lesão essa temporada de coxa esquerda, você ficou mais ou menos um mês fora, mas se machuca muito pouco. A que você atribui isso, principalmente numa temporada em que o Fluminense sofreu com bastante lesões, né? E você só com uma que voltou rápido. O que você atribui isso pra você se machucar pouco? Se cuidar, né? Desde o ano passado aí, com vários jogos, né? A gente tem que se cuidar bem, né, fazer o recuperativo pós-jogo, pós-treino. Tem o pessoal da fisioterapia que cuida da gente, e nessa sequência de jogos tem que descansar, porque senão não aguenta. Eu acho que é injusto tantos jogos que tem, e tem jogos que você não consegue se recuperar bem, não consegue atuar, que não tem força, não tem físico para fazer as movimentações, né? Então, feliz por não ter nenhuma lesão assim muito, muito forte. Até foi contra o Flamengo no primeiro turno que eu acabei me machucando, estiquei demais a perna, mas estou me recuperando bem, né? Suplementação, né? Banheira de gelo, e que evita ter essas lesões. Lima, em um ano muito difícil para o Fluminense, você tem sido decisivo em momentos importantes, assim, né? Na última entrevista coletiva da Libertadores, você estava sentado lá do Mano e ele falou um pouco sobre você e o quanto que ele acha que você é um jogador pouco valorizado, subvalorizado pelo futebol brasileiro de uma forma geral. E você acabou nem falando sobre isso na ocasião. Você se sente um pouco assim pelo que você entrega e pelo reconhecimento? Até o Felipe Melo conversou comigo ele disse para mim me cobrar bastante, ficar muito feliz pela minha atuação, né? Porque eu sou um grande jogador, ele fala isso para mim direto. Não é à toa que o Diniz, quando estava aqui, gostava bastante de mim. E eu deixo as pessoas falar, sabe que eu sou um cara tranquilo, né? Faço meu trabalho bem feito e sigo tranquilo, né? Tem as pessoas que querem meu bem, conversa pessoalmente comigo, sabe falar a verdade. Então, essa questão de extracampo aí não me machuca muito, não. Ô Lima, tem um sabor especial voltar a vencer o Flamengo depois de tanto tempo? A última vez tinha sido na final do Carioca do ano passado. Vocês ali no pré-jogo trouxeram isso também como um fator de motivação para esse clássico? Verdade, a gente comentou, né? Fazia uns dias aí que a gente não tinha ganhado deles, e a gente entrou com muita força, com humildade, e conquistamos a vitória. É um jogo difícil, né? Tem jogadores de qualidade do outro lado, mas com humildade, muito trabalho que a gente teve na semana, conquistando essa vitória tão importante. O Vitória subiu na tabela, passou o Atlético Paranaense. Lógico que ainda quer se distanciar da zona do rebaixamento, mas já dá para dizer que dá para sonhar mais alto com o Sul-Americana? A gente tem que pensar grande. Estamos em um grande clube, né? A gente estava triste pela situação que a gente estava vivendo ali embaixo da tabela, mas a gente pensa lá em cima. Temos mais de 9 jogos, se não me engano, pela frente. Vamos conquistar essas vitórias para a gente ficar lá em cima da tabela. Ô, Lima, alguns torcedores têm te chamado de operário da bola, por você ser funcional em várias posições,
e ser polivalente. O que você fala, o que você acha desse apelidinho carinhoso? Acho que era Coringa, né? Ano passado a gente chamava de Coringa, que eu fazia ponta, meia, volante, né? Mas sempre falei nas entrevistas, desde quando me contrataram, né? O Diniz me ligou, estava em casa, falou que ia jogar em várias posições, que já me via jogando, então eu falei, não tem problema nenhum, né? Jogo na beirada, jogo de meia, quando precisa de volante também. Então, o Mano já me viu jogamos contra quando eu estava no Ceará, então ele sabe que se precisar, tô às ordens. Centroavante também pode ser, né? Já joguei um pouquinho de falso 9. Goleiro, né? Goleiro também não? Não, goleiro não, deixa o Fábio aí, né? Grande goleiro. Centroavante hoje? Centroavante. Não, bem posicionado, como eu falei, né? O Mano trabalha essa jogada, né? De tocar para trás, pisar na área no momento certo. Mas o goleiro deixa o Fábio, o Vitão aí, essa galera. Neymar, no primeiro turno o Fluminense perde por 2-0 pro Flamengo e o Fernando Diniz acaba sendo demitido e o Fluminense estava na última colocação. O que mudou do Fluminense do ano passado para aquela derrota para hoje do Fluminense do Mano Menezes? Cara, nesse jogo aí, foi 2-0, né, se não me engano? Foi 1-0, num lance duvidoso, né, a gente estava num momento complicado, mas a gente estava voltando àquele futebol que vocês estavam vendo antes, a gente estava melhorando e logo em seguida, se não me engano, a gente tinha uma vitória pela frente em casa, a gente estava crescendo e aí não cabe a nós jogadores, né, interferir na situação. As outras pessoas de cima opinou pela essa decisão de tirar ele, né? Agora fez parte, né? A gente ficou chateado, como vocês soubem aí, ficamos tristes pra caramba, mas a gente estava numa crescente muito grande. Mas aí chegou o Mano, né? Um cara experiente, né? Vivido aí da bola, né? Mostrou outras ideias pra gente, né? Como ele pensava e a gente adquiriu muito bem, estamos melhorando a cada dia. Lima, como é que vocês estão enfrentando essa reta final? Como é que tá o clima no vestiário entre vocês, jogadores? Rola uma cobrança até com o Mano? Como é que vocês estão enfrentando esses últimos 9 jogos? O grupo é bem tranquilo, né? Por mais que a gente estava numa situação bem complicada, né? A gente conversa bem entre nós. Não vamos deixar cair, vamos reerguer ainda mais esse time, esse clube. Né? É um momento difícil que a gente estava passando ali na zona, por mais que a gente já saiu, mas tem 9 jogos pela frente, muitas coisas para acontecer. E a gente cobra, assim, tem o Felipe Melo, né, como vocês conhecem, um cara experiente, Fábio, Marcelo, Thiago, que chegou, né, que conversa mais com a gente. Né, essa cobrança tem internamente ali e a gente está tendo resultado. Vocês estão vendo nos jogos aí, estamos evoluindo bem e vamos buscar essas 9 finais que temos pela frente. Amanhã tem comemoração da turma do cafezinho, com cafezinho? Tá sabendo da turma do cafezinho? Amanhã? Não, acho que amanhã não. Amanhã o treino é à tarde, né? Então nossa resenha é mais quando o treino é de manhã. Aí tem uns cafezinhos aí, extra-campo aí que a gente faz lá em casa, ou na casa do Ken aí. Resenha boa aí, as nossas mulheres aí tá sempre junto, então o cafezinho aí se dá sempre bom.